Para enfrentar uma crise é necessário planejamento, estar preparado para essa crise. Meu nome é Patrícia Teixeira, sou consultora de gestão de riscos e crises. Crise é um fato, é um acontecimento. Se é um fato, então antes de acontecer, ela é um quê? É um risco não administrado, calculado, prevenido. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que todo negócio possui risco. Primeiro de tudo, entenda o que está acontecendo. Porque é muito comum, quando a crise acontece, você sair fazendo alguma coisa, tomando alguma medida, falando alguma coisa. Então, calma, respira, entenda os fatos, a origem da crise, quem está falando de você, tanto na internet quanto fora dela. A partir disso, você checa os fatos para se posicionar, porque senão, se você não conduzir direito, você está aumentando muito mais a crise. Hoje tudo é online e offline, é um mundo só, não podemos mais dividir, não podemos mais considerar, vamos pensar num plano de gestão de crise só para a internet e outro para offline. Tudo é unido. Nós precisamos ter uma equipe calma, assertiva, proativa e muito segura. Um acontecimento, por exemplo, dentro de um shopping que envolva pessoas, que envolva vidas, eu não posso nesse momento ficar abalada. Eu tenho que tomar atitudes, né, para controlar a crise e também ajudar pessoas que precisem aí de ajuda. Você passa a saber gerenciar uma crise quando você está envolvido nela. Então, o melhor caminho, invista em treinamento, sempre invista em treinamentos de diferentes plataformas, do seu call center, da sua chat, das suas redes sociais, da imprensa. Primeiro de tudo, né? Monitore essa crise, entenda o crescimento dessa crise, porque às vezes é algo muito isolado e você já vai tomar uma iniciativa. Algo isolado, você já vai administrando a crise para ela não ganhar proporções. Mas vamos considerar que a crise ganhou uma proporção. Então, faça um comunicado respeitando cada rede tem um perfil e você pode usar diferentes plataformas. Você pode usar o seu site, você pode usar todas as redes sociais, mas considerando que cada rede possui um perfil e precisamos respeitar isso. Dependendo da proporção dessa crise, dar uma resposta dentro de 1 hora para as redes sociais é o melhor dos cenários, porque a rede social é muito rápido. Então, você demorar 6, 8 horas para dar uma resposta, aquilo já ganhou uma grande proporção. Mesmo que você diga, sabemos que aconteceu isso, estamos checando as informações e já é uma resposta, mas não falar nada pode gerar uma crise ainda muito maior. Eu vejo que o maior aprendizado quando você está envolvido numa crise é você entender que o consumidor, independente que ele esteja certo ou errado, ele possui uma grande voz. O plano de gestão de crise é composto por monitoramento dos seus riscos, isso é constante, um plano de prevenção e um plano de gestão de crise e plano de continuidade de negócio. Assim, você estará pronto para gerenciar uma crise. Obrigada pela oportunidade e até breve.